Eu reencarnei como um frango do vento, mas herdei a hipertensão do meu pai. Isso faz com que eu desmaie e interrompa minha evolução toda vez que evoluo. Por isso, sou desaprovada por todos. No entanto, a beleza da escola com talento divino, ao me ver, decidiu imediatamente fazer um contrato comigo. Os colegas de classe começaram a rir dela por ter feito um contrato com uma galinha caída. Até mesmo o grande cão ao lado consegue arrancar minhas penas de frango. No entanto, a beleza da escola ignorou isso completamente. Pois, reencarnada, ela sabia que ser uma domadora de bestas é muito caro. É importante saber que em sua vida anterior, ela gastou toda a fortuna dos pais. Apenas conseguiu cultivar um tigre das chamas de nível 40 de potencial. Depois, em um acidente, ela acabou obtendo por acaso uma insígnia do imortal espadachim. Isso despertou sua segunda profissão como imortal espadachim. Em apenas 10 anos, ela alcançou o nível 90. Infelizmente, o tempo já estava se esgotando. Um monstro de nível 100 está chegando. Ela não pode impedir isso. Agora ela renasceu junto com a insígnia do imortal espadachim. Ela precisa concentrar toda a sua energia na profissão de imortal espadachim. Quanto a mim, um frango do vento, ela definitivamente não planejava gastar dinheiro para me treinar. Era só para me ter como um animal de estimação para se divertir. Mas o que ninguém sabia era que, no momento em que a garota popular firmou um contrato comigo, eu acabei despertando o sistema divino de deglutição. Basta comer para ficar mais forte. Eu, esse pequeno galo da montanha, acabarei me tornando a fênix de fogo que todos admiram. Nesse momento, a garota popular me levou de volta para casa. Ela comeu algo rapidamente, preparando-se para fundir a insígnia do imortal espadachim e despertar sua segunda profissão. E, casualmente, despejou a ração para animais em uma tigela. Ao ver a comida, eu imediatamente saltei para dentro da tigela. Comecei a devorar vorazmente. De repente, uma notificação do sistema chegou. Ela me informou que eu havia devorado ração de baixo nível. Ganhei 0,1 ponto de evolução. Então, ouvi um aviso. Os pontos de evolução chegaram a 10. Deseja escolher a evolução? Não hesite. Eu já havia dado a resposta em meu coração. Sim. Uma onda de calor imediatamente fluiu dentro de mim. Junto com esse calor, de repente, senti-me sonolenta. Caí pesadamente no sofá e adormeci. Suvange olhou para mim, que dormia. Ela massageou suavemente minha testa e comentou de forma brincalhona: Meu Deus! Comeu e dormiu. Não é à toa que é uma frango do vento, no entanto. Logo, ela percebeu algo estranho. A energia dentro de mim estava crescendo inconscientemente. Isso realmente está sendo uma evolução? Ela murmurou baixinho, negando em sua mente. Achava que o limite da raça frango do vento já estava bloqueado. Não importava o quanto evoluísse, não haveria grandes mudanças. O tempo passou silenciosamente. 2 horas depois, finalmente acordei. Abri a interface do sistema. O nível ainda era 1. Porém, o potencial mostrava 7. A raça ainda é frango do vento. Os pontos de evolução atuais. A única diferença é o talento adquirido. Esta é uma habilidade especial que pode aumentar significativamente a capacidade digestiva, capaz de devorar uma grande quantidade de comida em pouco tempo. Porém, observando essas mudanças, eu suspiro resignadamente. A raça ainda não mudou. Para a próxima evolução, são necessários exatos 100 pontos de evolução. Esse objetivo é quase inatingível para mim. Após 2 dias de esforço, consegui acumular apenas 10 pontos. Para a próxima evolução, terei que esperar 20 dias. Isso realmente deixa as pessoas com dor de cabeça. Enquanto eu estava angustiado, Suvange me colocou suavemente em seu ombro. Ao sair do quarto, colocava os sapatos enquanto gritava para dentro da casa: Papai e mamãe, hoje, a escola tem um reino secreto para iniciantes. Eu vou levar o frango do vento para participar. Assim que terminei de falar, ela saiu. Os pais de Su trocaram olhares, com expressões cheias de ansiedade e preocupação. Você acha que nossa filha vai se meter em problemas? Frango do vento é muito fraco. Talvez não consiga nem derrotar uma criatura mágica de nível 1. Aquele reino secreto para iniciantes sempre tem estudantes que encontram dificuldades a cada ano. Os pais suspiram. Eles atribuem isso à falta de recursos suficientes para suas filhas. Isso os deixa bastante preocupados. Ao saber que teríamos que ir ao reino secreto para iniciantes, uma emoção infinita aflorou em meu coração. Embora os outros ainda não soubessem, eu sabia que Suvange possuía uma segunda profissão.
Com um poder de combate assim ao meu lado, o que mais haveria para se preocupar? Na hora, Sylvange seria responsável por eliminar todos. Eu, por outro lado, ficaria relaxado devorando os corpos das bestas mágicas. Essa seria uma parceria extremamente empolgante. Sylvange primeiramente me levou à loja de equipamentos. Ela acenou e gastou mais de 2.000 em uma espada longa comum. Em seguida, pegamos um ônibus e seguimos em direção à entrada do Reino Secreto para iniciantes. Já havia muitos estudantes reunidos lá. O barulho das pessoas era ensurdecedor. A cena era impressionante. Nesse momento, Qianku apareceu de repente não muito longe. Sua voz estava cheia de desdém. Ei, Sylvange, você realmente fez um contrato com essa ave boba? Ele acariciava o lobo sombrio ao seu lado, enquanto se gabava. Esta é uma loba de potencial nível 55 que meu pai comprou a peso de ouro. Ela pode facilmente pegar algumas frangos do vento. Seus olhos estavam cheios de orgulho. Contanto que você queira ser minha namorada. Assim que entrarmos no reino secreto para iniciantes, eu te levo para ganhar experiência. O que acha? Vou pensar. Um olhar frio apareceu nos olhos de Sylvange. Na vida passada, esse Qiankun sempre foi insistente. Por que ela rejeitou sua declaração e isso levou até a morte de seus pais esta vida? Ela definitivamente não o deixaria escapar facilmente. O reino secreto para iniciantes era uma oportunidade perfeita. Ela já havia decidido. Se encontrasse Qiankun no reino secreto, certamente não hesitaria em eliminá-lo. Qiankun, guarde suas artimanhas. Ela moveu o pulso. A ponta da espada apontava diretamente para ele. Eu estava em seu ombro, gritando de raiva para Qiankun e o lobo sombrio. Agora, ele tinha o lobo sombrio ao seu lado. Não era alguém que se pudesse provocar facilmente. Eu só podia me conter. Esperar evoluir mais algumas vezes antes de lidar com esse sujeito. Justo quando eu estava preocupado que Sylvange agisse impulsivamente, a voz do professor quebrou meus pensamentos. As turmas estavam entrando ordenadamente no reino secreto. Sylvange imediatamente a seguiu. Ela compreendia que suas habilidades ainda não eram suficientes para lidar com Qiankun sob os olhares de todos. Afinal, seu pai era um mestre de bestas de 4º nível. Essa conta teria que ser anotada aos poucos. Assim que Sylvange deu um passo para dentro do reino secreto, sentiu uma onda de tontura. Quando abri os olhos novamente, estava no fundo da floresta. Um grupo de monstros caninos cobertos de espinhos veio em minha direção. Cão espinhoso nível 1. Força 10. Velocidade 9. Defesa 8. Espírito 7. Habilidade Impacto Espinhoso. Não dá para vencer, não dá para vencer. Corri rapidamente em direção a uma árvore, para dar espaço para Sylvange no campo de batalha. Com um olhar afiado, Sylvange segurou sua espada longa. Sua figura se moveu rapidamente. Ela avançou instantaneamente em direção ao grupo de inimigos. Em um instante, todos os cães espinhosos caíram ao chão, perdendo a vida. Uma luz dourada brilhou ao seu redor, o que significava que ela havia subido para o nível 2. Eu não pude deixar de me impressionar com essa cena. Meu Deus! Não é à toa que ela é uma reencarnada. Eu me agachei e carreguei, caindo ao lado do corpo de um cão espinhoso. Comecei a devorá-lo. Um aviso do sistema Soul. Parabéns, anfitrião, você devorou o corpo do cão espinhoso. Obteve 3 pontos de evolução. Experiência. Aquela cão espinhoso de nível 1 conseguiu fornecer 3 pontos de evolução. A experiência adicional também pode aumentar o nível. É simplesmente perfeito. Então, eu comecei a me deliciar. Logo, 10 cães espinhosos entraram na barriga. O hospedeiro atualmente possui pontos de evolução. 30 pontos. Nível atual do hospedeiro. Nível 1. Sylvange me observou devorar isso. Cães espinhosos que eram várias vezes maiores que eu. Ela mostrou uma expressão de choque no rosto. Em seguida, ela me levou mais fundo no reino secreto. Ao longo do caminho, Sylvange exterminava os inimigos à vontade. Enquanto isso, eu devorava freneticamente. O nível rapidamente subiu para o nível 2. Os pontos de evolução também chegaram a 100 pontos. Sistema. Evolução. Consumir 100 pontos de evolução. Evolução iniciada. O sinal do sistema acabará de tocar. Meu abdômen então começou a queimar e doer. Num instante, uma dor aguda apareceu em seguida. Uma força misteriosa se espalhou por todo o corpo, fazendo meu corpo brilhar com uma luz estranha. Sentindo algo incomum em mim, Sylvange virou a cabeça abruptamente, com um rosto cheio de choque. Isso é, mais uma vez evoluído.
Evoluiu uma vez só esta manhã. Como assim, de novo? Que tipo raro de frango do vento é este? À medida que a luz se tornava cada vez mais ofuscante, minha dor intensa também aumentava constantemente. Escrito sob os pés. Sistema canino. Por que cada evolução é tão dolorosa? Embora meu rosto estivesse distorcido, eu ainda resisti com firmeza. O tempo parecia ter parado. Sulvange me observava ansiosamente na luz. A luz finalmente se dissipou. Evolução concluída. Eu rapidamente abri meu painel. Olhando para meus atributos de 4 dimensões, com 15 pontos. Eu soltei um suspiro de alívio. Que a dor venha. Pelo menos meu poder subiu visivelmente. A próxima evolução requer 500 pontos de evolução. Parece que ainda preciso da ajuda dos reencarnados para alimentar mais. Sulvange observava minha evolução, com o coração profundamente chocado. É realmente raro um frango do vento poder evoluir 2 vezes. Embora agora meu poder ainda esteja limitado. Mas essa raridade dobrou o valor. Vender centenas de milhares de moedas de ouro no mercado não é difícil. Sulvange hesitou por um momento. Ela balançou a cabeça firmemente. Não dá. Eu já prometi cuidar dele a vida inteira. Não vou quebrar a promessa por dinheiro. Subi para o nível 2. Os monstros na periferia deste reino secreto. A experiência que oferecem já não é mais suficiente. É hora de explorar mais a fundo. Depois que Sulvange terminou de falar, ela me levou para as profundezas do reino secreto. Durante o caminho, Sulvange se movia com uma velocidade impressionante. Com a identidade de renascente e a profissão de imortal espadachim, ela eliminava facilmente monstros de baixo nível. O nível dela também subiu para o 4. Enquanto isso, eu não parava de comer. Mal conseguia acompanhá-la. Não posso deixar de dizer. A sensação de viver às custas dos outros é realmente boa. Algumas horas depois, eu também atingi o nível 4. 450 pontos de evolução estão prestes a tocar o próximo limite de evolução. Enquanto seguimos em frente, Sulvange de repente parou. O olhar fixo à frente não muito longe. Ali, uma enorme aranha gigante, envolta por uma estranha névoa roxa, está nos observando com intensidade. A aranha da névoa púrpura, boss de nível 5. Ela ficou com uma expressão cautelosa. Embora este boss de nível 5 seja forte, como uma imortal espadachim, ela também não é alguém comum. A aranha da névoa púrpura me faz sentir um frio na espinha. Tenho a intuição de que, sozinha, não consigo vencer essa aranha. Vou precisar da ajuda da reencarnadora. Vai em frente. Estou esperando para comer a aranha. Sulvange disparou como um raio. A espada longa cortava o ar com uma afiada energia de espada, apontando direto para a aranha da névoa púrpura. A cada golpe da espada, uma luz fria irradiava. A densa energia da espada se espalhava. A aranha lutava bravamente para se defender. Mas, sob seus rápidos e habilidosos movimentos de espada, ela recuava cada vez. Enquanto isso, não muito longe, Qianku explora o reino secreto com o lobo sombrio. Ele se aproximou após perceber a presença de batalha. Ao ver Sulvange, Qianku ficou extremamente chocado. Só porque ela estava lutando corpo a corpo com a boss de nível 5, a aranha da névoa púrpura, e ainda conseguia dominar a boss com firmeza. Estranho. Ela não é uma domadora de bestas? Como pode estar lutando corpo a corpo com uma espada? Logo, uma ganância brilhou em seus olhos. Que se dane a situação dela. Esta é uma boss de nível 5. Tanta experiência assim. Eu preciso pegar isso para mim. Ele deu um tapinha na cabeça do lobo sombrio e ordenou para que estivesse pronto para atacar. Eu estava planando no ar. Vi Qianku e o lobo sombrio se movendo furtivamente entre os arbustos, rivais em um caminho estreito. Esses dois estão querendo roubar o monstro. Eu ri friamente por dentro. Hoje vou ensiná-lo uma lição. Um homem de honra se vinga. 10 anos não é tarde demais. Um homem mesquinho se vinga. O dia todo. E eu sou apenas um homem mesquinho. Agora sou nível 4 e passei por 2 evoluções. Embora os atributos básicos não sejam tão bons quanto os do lobo sombrio, mas pelo menos ele tem um nível. Derrotá-lo é tão fácil quanto bater em um filho. Quanto a Qianku, não tem nada a temer. O domador de bestas depende das bestas, pois sua própria força é muito inferior. Enquanto pensava, a batalha de Sulvange já estava perto do fim. Sob seus ataques ferozes, a vida da aranha da névoa púrpura despencava como uma represa quebrada. Estava quase no fim. Qianku gritou. É agora. Lobo sombrio. O lobo sombrio recebeu a ordem e saiu rapidamente.
Suvange, ao ver isso, com um olhar assustadoramente frio. Já era hora de acertar as contas com ele. Melhor ainda se ele se entregar. Facilita meu trabalho. Ao mesmo tempo, uma figura mergulhou do céu. Essa figura era eu. Eu olhei para o lobo sombrio que estava sendo puxado com força. Um brilho de sarcasmo passou pelos meus olhos. He, seu avô está vindo. Com um movimento das asas, o corte de ar atravessou o bambu. A velocidade da habilidade é extremamente rápida. Onde passa, nada cresce. O lobo sombrio ainda não teve tempo de reagir, e foi atingido de frente pelo corte de ar. Seu corpo caiu pesadamente no chão. A poeira voou por toda parte. Aqueles olhos que antes brilhavam agora se apagaram instantaneamente. Depois de se contorcer algumas vezes, seu corpo ficou completamente imóvel. Suvange testemunhou essa cena. Seus olhos brilhavam com uma leve alegria. Qiankun viu seu lobo sombrio ser eliminado em um instante. A expressão de orgulho em seu rosto se transformou em pavor. Ele se virou para fugir. Suvange deu a ordem decisivamente. Impedão-no. Eu, alegre, executei o corte de ar em resposta. Esse pequeno frango do vento, Qiankun, não teve nem a chance de desviar. Instantaneamente, suas pernas foram cortadas. Ele rolou pelo chão como uma esfera de sangue. Depois que Suvange lidou com a aranha da névoa púrpura com uma espada. A lâmina da espada se aponta instantaneamente para Qiankun. Ela segura a espada longa e ensanguentada. Aproxima-se passo a passo. O sangue pinga lentamente, como um ritmo que pede a morte. Qiankun ficou tão assustado que molhou as calças. Não se importou com a dor, apressadamente implorou por perdão. Vovó, tenha piedade. Eu errei. Suvange se aproxima dele, observando friamente de cima. Sem um pingo de compaixão. Um brilho frio passou. O sangue espirrou e voou. Os olhos de Qiankun se arregalaram. Morto de forma completa. Suvange realmente merece ser chamada de grande figura renascente. Impiedosa. Eu agito minhas asas admirando essa cena. Ouvi novamente a voz sem emoção do meu mestre de bestas. Na vida passada, você prejudicou meus pais. Nesta vida, não vou te deixar escapar. E seu pai também. A cabeça dele eu também vou retirar. Eu também tirarei. O ódio cega as pessoas. No entanto, eu gosto. Quando eu mergulho, o bico do pássaro aponta para o corpo. Embora devorar corpos humanos seja extremamente nojento, mas só posso suportar. Jin. Devorar corpo humano de nível 2. Pontos de evolução 5. Devorar criatura mágica nível 2. Lobo sombrio. Pontos de evolução 10. Beba. Devorar boss nível 5. Aranha da névoa púrpura. Pontos de evolução 35. Caramba! Pontos de evolução chegaram a 500. Sistema. Evolução. Eu imediatamente escolho evoluir. Com Vange me protegendo. Não preciso me preocupar com emboscadas. A sensação familiar de calor intenso voltou. Mais intensa do que da última vez. Uma vez que não posso resistir. Só posso aproveitar em silêncio. Jian Vange me olha com uma expressão de espanto. Pensando sobre chá. Esse cara evoluiu novamente. Foi a terceira vez hoje. Esse frango do vento é realmente incrível. Talvez ela possa praticar duas profissões nesta vida também. Mas o foco ainda será no imortal espadachim. Afinal, o limite do frango do vento é muito baixo. Só posso deixá-lo solto e observar. E usar a profissão de mestre de bestas para cobrir a segunda profissão é perfeito. Eu não sei o que a garota está pensando. Eu só sinto que a ave inteira está prestes a explodir. À medida que a sensação de queimação diminui, meu tamanho aumentou para o dobro. As penas mudaram de marrom para um prateado profundo. Obter sucesso. Quão difícil isso é! Eu lentamente abro os olhos. Mal posso esperar para conferir o painel. Nível 5. Potencial. Nível 20. Raça. Frango do vento. 01000. Ponto de evolução. Talento. Grande comedor. Capacidade digestiva aumentada. Pode rapidamente devorar carne e outros materiais. Força. Velocidade. Defesa. 15. Espírito. Habilidade corte que rasga os céus. Levantar areia. A raça mudou. Ganho inesperado. Eu finalmente não sou mais um frango do vento que só pode ser um animal de estimação. Além disso, o corte de ar evoluiu para o corte do vácuo. O poder de ataque aumentou drasticamente. E ainda ganhei a habilidade levantar areia. Suvange notou a minha mudança. Ela me observa pensativa. Frango do vento. Parece que o frango do vento é um pouco diferente da espécie mutante comum.
Cheguei ao nível 5 pela manhã. O tempo já está quase bom. Sulvange está de bom humor. Me levou para fora do reino secreto para iniciantes. Aproveitando que ninguém estava prestando atenção, partiu silenciosamente. O incidente da queda de Qian-kun. Seu pai, Qian Eowei, certamente irá investigar. Mas é improvável que o encontre em pouco tempo. Neste período, preciso me esforçar para aumentar meu poder. Partiu. Frango do vento. Primeiro, vou certificar-me como domador de bestas. Sulvange caminhava sorrindo pela rua. O frango do vento não é tão forte, mas também não é um animal de estimação ruim como o frango do vento. O exame para domador de bestas deve ser tranquilo. A pessoa com o pássaro chegou ao centro dos domadores de bestas. No amplo salão, as pessoas iam e vinham. À frente, havia uma fila de janelas de serviço. A fila estava longa. Sulvange me levou para o final de uma fila com menos pessoas. Esperando pacientemente. Finalmente chegou a vez de Sulvange. Ela se aproximou. Entregou suas informações de identificação ao funcionário da janela. O funcionário pegou os documentos e começou a analisar cuidadosamente. Sua expressão se tornava cada vez mais estranha. Senhora Caixa selecionada. O teste para o domador de bestas de primeiro nível envolve monstros de nível 5. Seu frango do vento não deve ser fácil de passar no teste. Ele não esperava que as crianças desta geração já tivessem despertado suas profissões. Hoje, alguém veio certificar um mestre de bestas de primeira classe. Os mestres de bestas são divididos em 9 classes, correspondendo a cada nível 10. A avaliação para o mestre de bestas de primeira classe é um pouco mais simples. Basta lutar contra um monstro de nível 5. Mas como acabaram de fazer um contrato com uma besta de estimação, a sintonia com o dono não é suficiente. A menos que o nível ultrapasse o do monstro. Caso contrário, será difícil vencer. E com um frango do vento, que é uma besta de estimação de baixo nível, isso se torna ainda mais complicado. Ao ver que Sulvange não disse nada, o funcionário deu um suspiro quase imperceptível. No entanto, se você insistir, não vamos impedir você. Sulvange sorriu de forma extremamente educada. Seu olhar estava determinado. Eu estou confiante. Por favor, me arranje um teste. Em seguida, o funcionário nos levou ao local do teste. Nesse momento, um grito de risadas estridentes veio de lado. Ai! Não é a Sulvange, a flor do colégio da primeira escola? Talento de nível F e uma galinha inútil são realmente uma combinação perfeita. Eu não acredito. Se eu não pudesse falar agora, eu com certeza responderia. Sulvange, por outro lado, manteve a calma. Ela não prestou atenção nas provocações dessas pessoas. Ela seguiu diretamente o funcionário até um grande local de testes. O funcionário sorriu misteriosamente. Ele pressionou alguns botões no painel. Em seguida, disse a Sulvange: logo haverá um monstro aparecendo. Você só precisa lutar com seu frango do vento por 3 minutos para ser aprovado. Sulvange assentiu levemente. Ela caminhou até o centro do local de testes. Eu, por outro lado, olhei cautelosamente ao redor, preparando-me para a batalha. De repente, o chão no centro do local começou a se abrir lentamente. 3 grandes árvores envoltas por grossas vinhas começaram a surgir lentamente do solo. Árvore demoníaca de vinha antiga nível 10. Força 60. Velocidade 20. Defesa 800. Espírito 700. Habilidade: prisão de vinha. Jato de veneno. Extração de vida. Sulvange viu as informações dessa criatura mágica. Um flash de choque passou por seus olhos. Isso não está certo. Avaliação do domador de bestas de primeiro nível. O alvo deveria ser uma criatura mágica de nível 5. Como me designaram uma árvore demoníaca de antigas vines de nível 10? Eu também fiquei chocado. O painel dessa árvore demoníaca de antigas vines. Os dados são mais de 4 vezes maiores do que os meus. Como eu vou lutar contra isso? Justo quando Sulvange estava pensando em uma estratégia, a árvore demoníaca de Vines Aroma de repente se moveu. As vinhas em seu corpo começaram a crescer rapidamente. Se espalharam pelo céu, vindo em direção a Sulvange e a mim. Rolando cuidado. Sulvange levantou a mão e acenou. Uma lâmina azul cortando as vinhas que se aproximavam. Mas minha reação deixou Sulvange surpreendida. Eu era rápido como um relâmpago, e passei rapidamente entre as fendas das vinhas. Eu emito um chamado, demonstrando habilidades de voo extraordinárias. Percorrendo entre as densas vinhas. Nenhuma das vinhas conseguiu tocar minhas penas.
Minhas asas se moveram em uníssono e dispararam algumas lâminas de vento. As lâminas invisíveis de vento traçaram arcos no ar, emitindo um som agudo de ruptura do ar. As lâminas de vento cortavam as vinhas rapidamente, abrindo continuamente um caminho para Suvange seguir. A árvore antiga das vinhas gritou de dor. Da vinha cortada escorria um líquido verde escuro, gotejando no chão e emitindo um som chiado, corroendo pequenos buracos. Suvange ficou muito feliz ao ver isso, enquanto brandia a lâmina para que crescessem novamente, e as vinhas que não foram cortadas pelo corte do vácuo, acompanhando-me enquanto diminuíamos a distância para a árvore antiga das vinhas. Muito bem, Rolando. Continue mantendo esse ritmo. Suvange brandia sua espada longa como o vento. Seu corpo ágil seguia o caminho que eu abri, aproximando-se da árvore demônio das vinhas. Minha velocidade é rápida demais. No final, até os olhos humanos mal conseguiam acompanhar. Só era possível ver um brilho prateado atravessando as vinhas, acompanhado por uma série de sons agudos de rasgar o ar. Várias vinhas se quebravam em resposta. A moça do lado de fora ficou completamente surpresa ao assistir à gravação. Como um simples frango do vento poderia ter uma velocidade e capacidade de reação tão rápidas? Será que realmente é uma espécie mutante? A árvore demônio das vinhas percebeu que os dois estavam próximos. Imediatamente recolheu suas vinhas, tentando se defender. Mas minhas asas começaram a bater rapidamente, o que gerou uma pequena tempestade de areia. No terreno que antes estava vazio, de repente apareceu uma grande quantidade de minúsculos grãos de areia. Eles começaram a girar rapidamente com o movimento das minhas asas, formando uma tempestade de areia com cerca de 3 metros de diâmetro. Este efeito deixou todos os que assistiam a Suvange impressionados. Até eu fiquei surpreso. Esta é a habilidade de levantar areia do frango do vento. Como nunca ouvi falar de uma força tão grande antes. Alguém na plateia exclamou em voz alta, com os olhos arregalados. Esta habilidade de levantar areia é realmente tão poderosa. A escala desta tempestade de areia aumentava com o contínuo movimento das asas, e a força podia se acumular ainda mais. As pedras levantadas pela areia atingiam as vinhas como balas. À medida que a areia continuava a acelerar, a força das pedras aumentava, e a potência podia até quebrar as vinhas. A árvore demoníaca das videiras soltou um grito agudo. Sua casca dura apresentava fissuras sob o impacto denso de pedras sendo lançadas. Fiquei contente por dentro. Esta habilidade de levantar areia é muito mais poderosa do que eu imaginava. Ela consegue gerar essa força de impacto físico. As pedras na tempestade de areia são como inúmeras facas. Elas cortam incessantemente a defesa da árvore demoníaca das videiras. Feridas surgem e se espalham por seu tronco. E Suvange, naturalmente, não deixaria essa oportunidade passar. Uma centelha de determinação brilhou em seus olhos. Aproveitar a oportunidade é a chave para a vitória. Atualmente, sem uma espada voadora predileta, e sem armas adequadas, ela mesma se torna a espada mais afiada. Com as duas ações que romperam a defesa da árvore demoníaca das videiras, Suvange de repente acelerou, antes que as videiras renascessem, como um fluxo de luz. Em um instante, avançou em direção a frango do vento, levantou a mão e apontou. A energia da espada se concentrou na ponta dos dedos. Apontou para o corpo da frango do vento. A energia da espada irrompeu instantaneamente, ignorando completamente a capacidade defensiva da frango do vento, que era motivo de orgulho. A energia da espada percorria violentamente pelo tronco da árvore. Depois de apenas um momento, cortou o enorme corpo da frango do vento. A expressão do rosto humano da frango do vento se contorceu. Em seguida, congelou completamente. Todo o corpo desmoronou em um estrondo. Caiu no chão, fazendo um som surdo. Nesse momento, todo o salão de testes estava em silêncio. Todos os que observavam a monitoração do teste ficaram tão impressionados com essa cena que ficaram sem palavras. Meu Deus, marca registrada. Isso era frango do vento. Elas realmente conseguiram matar uma criatura mágica de nível 10. E nós, que acabávamos de sair de um espaço especial de teste, olhamos para a expressão da moça à nossa frente, como se tivesse perdido seu pai. Suvange percebeu que parecia ter causado problemas. Ela pensava que isso era apenas um teste comum. Não esperava que teria matado uma importante fera mágica da guilda. Sem intenção. Suvange estava um pouco envergonhada. Feijão vermelho. Competição de pássaro sumi. Eu me achei apoiado no ombro de Suvange, e também baixei a minha cabeça.
Mas o responsável da guilda, nesse momento, afirmou que Suvangi não precisava se preocupar, que matar aquela besta mágica era uma habilidade pessoal dela, e não precisaria se responsabilizar. A guilda ainda foi muito educada ao fornecer a Suvangi o registro profissional. Parabéns! A partir de hoje, você se torna oficialmente uma domadora de bestas de primeiro nível. O responsável entregou a Suvangi um cartão brilhante com luz dourada. Estava prestes a se afastar, quando Suvangi de repente pareceu lembrar de algo. De repente, virou-se e perguntou ao responsável da guilda se o corpo dessa antiga árvore demoníaca poderia ser deixado para ela. Suvangi apontou para a enorme árvore caída no chão, olhando com expectativa para o responsável. O responsável pensou por um momento. Criaturas mágicas de nível 10 não geram núcleos de cristal. Não serve para nada mantê-las. Por isso, decidiu fazer um favor conveniente. E deu o corpo da antiga árvore demoníaca a Suvangi, já que foi você quem a derrotou. Então o corpo é seu. Afinal, não serve para nós. Depois de voltar para casa, Suvangi tirou um pedaço do corpo da antiga árvore demoníaca, e então sinalizou para eu comer. Roar. Este é o corpo de uma criatura mágica de nível 10. É até mais alto que o seu nível. Não sei se você conseguirá digerir. No próximo segundo, vi minha pequena boca se abrir, e logo engoliu todo o pedaço do corpo da antiga árvore demoníaca. Consumir pedaços do corpo do frangudovento de nível 10. Pontos de evolução 5. Comi todos os pedaços do corpo do frangudovento de uma vez. Meus pontos de evolução atingiram 100 pontos. Desta vez, não tenho pressa para evoluir. Em vez disso, decidi acumular mais um pouco antes. Afinal, a forma do frangudovento agora está boa. Suvangi percebeu que para que os dois se tornem fortes rapidamente, só poderiam continuar caçando monstros. Então ela planejou ir ao reino secreto para iniciantes, a fim de se tornar mais forte enquanto conseguia algumas quedas de monstros valiosas, para ajudar nas despesas de casa. Justo quando Suvangi estava imersa em pensamentos, um toque de telefone urgente interrompeu seu pensamento, e naquele momento, uma ligação entrou. Suvangi olhou para o identificador de chamadas. Era sua mãe. Do outro lado da linha, a voz da mãe soava apressada e chorosa. Vangi, seu pai se machucou. O médico disse que pode ser necessário fazer uma cirurgia, mas estamos apertados financeiramente agora. Vangi, não se preocupe. Mamãe vai dar um jeito. Após Suvangi desligar o telefone, ela ficou completamente desabada no sofá. Seus olhos estavam cheios de dor e impotência. Em seguida, seu semblante ficou sério. Ela imediatamente disse: Rolar. Vamos dar uma volta lá fora. Ver se há alguma maneira de ganhar dinheiro. Assim, ela primeiro foi à guilda dos domadores de bestas. Mas, por causa do seu nível muito baixo, foi alvo de risadas cruéis de muitas pessoas. Justo quando estava desesperada, uma mulher se aproximou de Suvangi, com um olhar de aprovação. Menininha, vejo que você é bem corajosa. Ousou vir sozinha à guilda em busca de um grupo. Meu pai precisa urgentemente de dinheiro para a cirurgia. Então, que tal eu te levar para fazer uma masmorra juntos? Justo agora eu não tenho nada para fazer. Ir com você seria bom. Como é um grupo de 2 pessoas, as 2 podem entrar em uma masmorra de nível médio. Eu agora sou nível 15. Você é nível 5. Podemos entrar no calabouço de nível 10. Ele tem uma certa dificuldade, mas para você não deve ser tão difícil. Afinal, eu também vi o que aconteceu com a certificação do mestre de bestas ontem. Isso é perfeito para você ganhar experiência. A mulher sorriu e disse. Depois de entender a situação de Suvangi, Li Ziqin decidiu que a levaria para ganhar dinheiro nos próximos dias. Neste momento, o portal do calabouço se abriu. Suvangi e eu seguimos Li Ziqin. Entramos neste calabouço secreto de nível 10. A dificuldade deste calabouço não é baixa. Fique atento. Eu tentarei não intervir, para que você possa treinar sozinha. E se eu não agir, assim você ganha mais experiência. Li Ziqin disse suavemente, mas uma expectativa brilhou em seus olhos. Suvangi acenou com a cabeça, com um olhar firme e confiante. Eu estava em seu ombro. As penas prateadas brilhavam e reluziam, ansioso pela batalha que se aproxima. O reino secreto para iniciantes está desolado. Um vento forte uiva. Areia amarela cobre o céu. Ao longe, algumas criaturas mágicas estão vagando. Essa é uma criatura que rasteja na areia. Monstro de nível 10. Com uma velocidade impressionante.
Cuidem-se. Li Ziqin apontou para alguns à distância. Ela disse sobre as sombras se movendo na areia amarela. Gungun. Levantar areia. Suvange deu a ordem. Eu imediatamente alcei voo. As asas prateadas batiam freneticamente. Imediatamente levantou uma pequena tempestade de areia. Areia amarela dançando. Cobriu toda a área ao redor de vários metros. As criaturas que rastejam na areia são nativas do deserto. Claramente, não esperavam ser atacados por uma tempestade de areia. Todos foram presos na areia revolta. Sem mencionar a visão obstruída. Os grãos de areia soprados pela tempestade. Era como ser cortado e perfurado por facas, constantemente desgastando suas escamas. Suvange aproveitou a oportunidade, movendo-se como um raio. Energia da espada condensada na ponta dos dedos. Direto ao ponto fraco do rastejador de areia AU. Um leve som. Seus dedos, com a energia da espada condensada, eram agora armas afiadas. Apenas um toque com um dedo. O primeiro rastejador de areia caiu imediatamente. Suvange não parou. Ela virou e tocou novamente com um dedo. Acabou com o segundo rastejador de areia com um único golpe. Eu estava pairando no ar, liberando constantemente a habilidade de levantar areia, garantindo que todos os monstros estivessem sob seu controle, bloqueando a visão do oponente, ocultando a figura de Suvange. Li Ziqin estava parada à distância, olhando atordoada. Nunca imaginou que duas criaturinhas de nível 5 conseguiriam matar um monstro de nível 10 tão facilmente. Essa coordenação é simplesmente impecável. Sua proficiência em habilidade supera em muito a de seus pares. Que tipo de pessoa é essa garota, afinal? Li Ziqin estava secretamente impressionada. Após a batalha, eu rapidamente desci e comecei a devorar os corpos desses monstros. Estou satisfeito enquanto como os troféus. Sinto que estou mais perto da próxima evolução. Li Ziqin observava a cena. Um olhar de surpresa cruzou seus olhos. Este pássaro veloz está realmente comendo o corpo de um monstro. Animais de estimação comuns não fazem esse tipo de coisa, um lugar após o outro. A coordenação entre Suvange e eu se tornava cada vez mais fluida. Era como se estivéssemos lutando como uma só pessoa. Eu fico responsável pelo controle da situação. Suvange é quem garante as eliminações. Os dois se coordenavam de forma impecável. E não havia quem pudesse nos parar. Li Ziqin estava cada vez mais surpresa. Isso definitivamente não parecia a relação de um domador de monstros com seu animal de estimação que acabou de fazer um contrato. Em vez disso, parecia a parceria de velhos companheiros de longa data. Vamos caçar mais um. Suvange apontou para uma golem de pedra à distância. Seus olhos brilhavam com determinação de combate. Compreendi a intenção. Imediatamente voei para o alto. Novamente, usei a habilidade de criar uma tempestade de areia. A tempestade de areia envolveu o golem de pedra. Embora não tenha conseguido restringir totalmente seus movimentos, mas também reduziu muito sua visão. Suvange aproveitou a oportunidade. A energia da espada brilhava como um arco-íris, direto ao ponto fraco do golem. A energia da espada era imparável. O golem de pedra desabou com um estrondo após ser atingido em seu ponto fraco. Assim foi. Eles continuaram a percorrer o reino secreto, matando um monstro após o outro. O nível de Suvange já havia subido para... E eu também alcancei o nível 8. Após derrotar o nono monstro de nível 10, eu devorei seu corpo. O aviso do sistema finalmente soou. Eu não hesitei em escolher evoluir. Uma luz familiar me envolveu novamente. Meu corpo começou a mudar. As asas tornaram-se mais longas e fortes. As penas mudaram de prata para azul escuro, com veias douradas. Com uma aparência magnífica. Li Ziqin assistiu a esta cena, com os olhos arregalados. Animais de estimação podem evoluir sozinhos? A luz se dissipou. Eu, que já completei a evolução, mostrei uma nova forma. Eu senti o poder transbordando dentro de mim, especialmente a nova habilidade de ilusão, que me permite criar várias cópias de mim mesmo por um curto período. Ao mesmo tempo, o sistema também me deu uma dica importante. Jin. Detectou-se que o hospedeiro já completou 3 evoluções. O sistema de ramificação de evolução agora está ativado. As evoluções futuras, além de precisarem de pontos de evolução, também necessitarão de itens específicos como chaves essenciais para a evolução. Ramo de evolução 1. Item-chave, olhos de pardal prateado. Objetivo de evolução, Qinfei. Ramo de evolução 2. Item-chave, núcleo da terra. Objetivo de evolução, Shonku. Ramo de evolução 3. Item-chave, cristal frágil.
Objetivo de evolução. Sangue e o ramo de evolução 4. Item-chave. Pedra da chama escarlate. Objetivo de evolução. Xijin de ramo de evolução 5. Item-chave. Seção de jade esmeralda. Objetivo de evolução. Uhul. Assim que vi essas informações, fiquei extremamente animado. Estes são todos seres divinos do livro das montanhas e mares. Embora não sejam os seres divinos do topo da cadeia alimentar, mas é previsível que este ramo de evolução é apenas a ponta do iceberg, ainda não totalmente desbloqueado. Já exploramos quase todo o reino secreto. Os dois coletaram uma grande quantidade de materiais e tesouros de monstros, embora tenham matado muitos. Mas não sei se o sistema foi ajustado. Depois de comer muitos monstros de alto nível, ganhar pontos de evolução com monstros de baixo nível é absurdamente baixo. Quando finalmente deixei o reino secreto, os pontos de evolução que eu tinha eram apenas conseguindo ultrapassar 1000 mais uma vez, muito longe da meta de 200.000. Depois de voltar para a cidade, vendemos todos os itens que conquistamos. Obtivemos um total de 120.000 de receita. Conforme o acordo anterior, eu só pego 1/5, o que dá 24.000. Li Ziqin disse. O resto do dinheiro é seu. Deve ser o suficiente para o tratamento do seu pai, certo? Sulvange acenou com a cabeça em gratidão. Obrigada, irmã Ziqin. Esse dinheiro realmente é suficiente. Amanhã continuamos? Mesmo horário amanhã. Mesmo local. Eu te espero. Li Ziqin disse sorrindo. Olhar gentil. Depois que os dois se despediram, cada um seguiu seu caminho. Mas, no momento da despedida, a expressão de Li Ziqin se contornou ligeiramente. E então pegou o celular e fez uma ligação. Na manhã seguinte, Sulvange chegou ao escritório de gerenciamento de instâncias. Originalmente, pensei que veria Li Ziqin. Mas, olhando para a esquerda e para a direita, não a encontrei. Estranho. Por que a irmã Ziqin ainda não chegou? Sulvange franziu a testa. Olhei para a hora no meu relógio. Eu estava em seu ombro, Sulvange, observando cautelosamente ao redor, sempre sentindo que algo estava errado. Neste momento, um grupo de caçadores elegantemente vestidos se aproximou lentamente de Sulvange. Esta bela moça, sozinha? Quer se juntar a nós em um time? Um homem à frente avaliava Sulvange de cima a baixo, com um olhar um tanto leviano. Desculpe, eu já tenho uma equipe. Ela respondeu friamente, com um tom claro de rejeição. No entanto, o homem não desistiu. Ele deu um passo à frente, com um sorriso superficial no rosto. Uma moça tão bonita, sozinha é muito perigoso. Que tal vir com a gente? Garanto que você vai dobrar seus ganhos. Eu já disse que não preciso. A voz de Sulvange ficou um pouco mais fria. Seu olhar também se tornou mais afiado. O homem, percebendo a determinação de Sulvange, também não continuou a insistir. Apenas sorriu de maneira significativa. Acenou com a mão. Você que sabe, linda. Até mais, se tivermos sorte. Depois de falar, ele se virou e saiu com seus companheiros. No rosto, passou por um sorriso frio e quase imperceptível. Esperei por quase 2 horas. Li Ziqin ainda não apareceu. Sulvange não queria mais perder tempo. Decidiu entrar sozinha no masmorra de baixo nível. Gungun. Já que a irmã Ziqin não veio, vamos nós mesmos para a masmorra de baixo nível. Afinal, nossa força já não é fraca. Sulvange acariciou suavemente minhas penas. Disse em voz baixa. Eu acenei com a cabeça. Emiti um canto de concordância. Ele também queria subir de nível rapidamente, para ganhar mais pontos de evolução. Assim foi. Sulvange escolheu uma masmorra de nível 7. Entrou sozinha. No entanto, logo após Sulvange entrar na masmorra, aqueles homens que haviam abordado antes também entraram silenciosamente. Seus olhos brilhavam com uma luz arrepiante. Dentro de uma masmorra de baixo nível, Sulvange começou a matar indiscriminadamente. Não era tão cautelosa quanto em masmorras de alto nível. Em vez disso, decidiu atrair muitos monstros de uma só vez. E deixou comigo o uso da habilidade de Tempestade de Areia para eliminar todos. Gungun. Tempestade de Areia. Com a ordem de Sulvange, eu bati as asas e voei alto. Um pequeno tornado surgiu instantaneamente na masmorra. Incontáveis monstros foram sugados para o centro da tempestade. Sulvange segurou a espada com os dedos. Navegava pela tempestade. Cada golpe atingia com precisão os pontos fracos dos monstros. Em poucos minutos, limpou uma vasta área.
As lutas contínuas fizeram com que Suvanji, nível dela rapidamente subisse para o nível 8. Ela podia sentir a energia dentro dela transbordando ainda mais. Ela já podia forjar a lâmina da espada em seu interior. Agora posso começar a cultivar a energia da espada. Finalmente posso começar a treinar a energia da espada. Assim, minha profissão de espada também pode avançar. Suvanji se alegrou interiormente. Ela sentiu que estava se aproximando do nível superior, mais perto do nível de excelência em sua vida. No entanto, o que a surpreendeu foi que ela ainda não teve a chance de sentir completamente o poder que adquiriu. De todos os lados, uma grande quantidade de monstros começou a se reunir ao seu redor. O que está acontecendo? Como esses monstros podem estar vindo todos juntos? Suvanji franziu a testa. Essa situação é extremamente rara em cópias de baixo nível. Sem escolha, ela teve que continuar usando os dedos como espada. Coordene comigo, para lidar com ondas sucessivas de ataques de monstros. Em breve, ela estava no meio de uma série de cercos. Estava exausta. Encostou-se em uma pedra, ofegante. Esses monstros são muito estranhos. Por que estão aparecendo incessantemente assim? Suvanji olhou ao redor com cautela. A inquietação em seu coração estava crescendo. Nesse momento, um aplauso vindo de perto quebrou o silêncio da instância. Quebrou o silêncio do cenário. Não é ruim. A força da pequena beleza é realmente impressionante. Algumas figuras familiares saíram das sombras. Eram exatamente aquelas pessoas que haviam flertado com ela antes na administração. Estou ocupado agora. Você não tem mais forças para resistir, não é? O homem à frente lambeu os lábios. Um sorriso repugnante apareceu em seu rosto. No momento em que todos achavam que Suvanji estava prestes a se submeter a eles, eu, de repente, saí voando. As asas se agitaram furiosamente, levantando uma tempestade sem precedentes. Ao mesmo tempo, Suvanji, que parecia fraca, de repente, explodiu em uma velocidade surpreendente. Deslizou entre a multidão como um espírito. Por fim, ela simplesmente calmamente levantou uma mão. De repente, algumas gotas de sangue caíram da ponta dos dedos. Sangue espirrou. Alguns homens não tiveram tempo nem de gritar, e caíram no chão, com uma expressão de incredulidade em seus olhos. Suvanji já havia passado por isso em sua vida anterior. Não sei quantas vezes já aconteceu. Já aprendi a esconder meu poder, fazer o inimigo pensar que sou fraca. Já assistiu ao espetáculo. Depois de lidar com essas pessoas, Suvanji de repente virou a cabeça para um canto que parecia desocupado. Perguntou friamente: Você ainda não vai aparecer? Irmã Li Ziqin. Das sombras, uma figura familiar saiu lentamente. Era Li Ziqin. Ela tinha um sorriso amável no rosto, mas seus olhos brilhavam com uma luz fria. Você é bastante habilidosa. Boa estratégia. Estou realmente muito feliz, irmã. Mas, infelizmente, você terá que descansar aqui para sempre. O sorriso de Li Ziqin gradualmente se tornou monstruoso. A sua pequena ave. A irmã vai ajudar a cuidar de você. O olhar dela se fixou em mim, cheio de ganância e cobiça. Depois que o domador de bestas morre, as bestas voltarão a um estado sem dono, e cairão em fraqueza. Uma hora depois, as bestas se tornarão monstros novamente. Podem ser contratadas novamente. Li Ziqin está pensando exatamente nisso. Fiquei furioso. Queria matar e roubar tesouros. Primeiro pergunte ao seu avô. Eu bati as asas e me lancei contra Li Ziqin. Suvanji ficou pasma. Gungun, não. Li Ziqin viu a presa se aproximando. Um sorriso se formou nos cantos de seus lábios. Sem esforço algum, ela levantou a mão zero para me pegar enquanto eu voava em sua direção. Pequeno, você é meu agora. Suvanji exclamou em surpresa. Ela forçou a energia da espada dentro de si, mas percebeu que estava vazia. Seu coração disparou. Oh não! Estava tão focado em lutar com todas as minhas forças. Nunca pensei que haveria um momento de exaustão. Agora, a energia da espada se esgotou. Não consigo nem salvar o Gungun. Li Ziqin soltou uma risada fria. Parece que a habilidade com a espada da minha irmã já não pode ser usada. Sendo assim, a irmã vai te dar uma ajudinha. Dito isso, ela assobiou. De um arbusto ao lado, uma raposa branca pulou. Xiao Bai usou a cauda para atacar Suvanji. A raposa branca recebeu a ordem. Ela agitou a cauda em direção ao peito de Suvanji. Suvanji estava lentamente recuperando a energia da espada dentro de si. Não havia tempo para se defender.
Observando a cauda da raposa se aproximar, ela só pôde dar um sorriso amargo, renascendo em outra vida. Eu acabaria morrendo pelas trapaças de uma ingrata. No momento crítico, meu chamado urgente ecoou. Bati minhas asas rapidamente. Uma tempestade de areia surgiu do nada, envolvendo a raposa branca que se lançava contra Suvange. A areia se espalhou, bloqueou a visão da raposa. Suvange, ao ver isso, sentiu-se reanimada. Gungun, você é incrível! Aproveitando essa oportunidade, Suvange forçou a última gota de energia que restava em seu corpo, e moldou seus dedos como uma espada. A energia da espada condensou-se na ponta dos dedos, zombar, e a luz da espada brilhou, atingindo a cauda da raposa branca. A cauda da raposa se partiu com um estalo, e sangue espirrou. Ela imediatamente perdeu sua força de combate. Rolou na areia, se debatendo em dor. Li Ziqin agarrou minha mão, mas não conseguiu nada. Seu rosto estava cheio de incredulidade. Como isso é possível? Aquele pássaro não foi capturado por ela? Ela olhou para sua própria palma, encontrando apenas uma sombra prestes a desaparecer. Meu grito triunfante ecoou do outro lado. Você viu, não viu? Isso é tirar proveito do que nossos avós nos ensinaram. A habilidade de ilusão realmente é uma técnica que atrai o inimigo. No momento em que Li Ziqin ficou distraída, a segunda onda de energia da espada de Suvange já estava condensada. A luz azul da espada apontava diretamente para a testa de Li Ziqin. Em um momento de desespero, um olhar determinado passou pelos olhos dela. Apertou os dentes. Ela puxou um talismã amarelo do bolso. O talismã pegou fogo sem vento. Com a situação assim, não poderia mais esconder sua profissão. Li Ziqin sentiu-se triunfante. Embora este talismã em minhas mãos seja apenas um talismã de contenção de primeira classe, seu poder é limitado. Mas contanto que eu consiga limitar os movimentos dessa garotinha, mesmo que seja por um instante, eu terei a chance de reverter a situação. Aquela pequena ave só pode ser minha. Como eu poderia dar a ela essa oportunidade? No momento em que o talismã foi ativado, minha figura bloqueou o caminho de Suvange. Corte do vazio. A lâmina de vento azul colidiu estrondosamente com o talismã amarelo de contenção. Após a evolução, o alcance do corte do vazio dobrou. Seu poder também é maior do que antes. Eu só senti uma estranha força instantaneamente prendeu meu corpo. Li Ziqin ficou apavorada. O que há com esse animal de estimação? Ele ainda protege automaticamente seu mestre. Suvange claramente não deu nenhuma ordem. O poder remanescente do corte do vazio ainda não se dissipou, e a energia da espada azul lançada por Suvange se reuniu em um só lugar. Acertou Li Ziqin com força. Li Ziqin soltou um grito de dor. Foi arremessada para trás. Caiu no chão, com sangue jorrando da boca. Sua respiração tornou-se fraca e sem vida. Ela perdeu completamente a capacidade de resistir. Suvange olhou para mim, que estava na sua frente. Um calor surgiu dentro de mim. Gungun realmente é meu estrela da sorte. Ela se aproximou rapidamente. Estendeu a mão, removendo gentilmente o talismã de paralisação que estava colado em mim. O talismã se separou do corpo. Eu imediatamente recuperei a capacidade de me mover. O animal de estimação se aproximou de Li Ziqin. O olhar de Suvange era gelado. A energia da espada condensada na ponta dos dedos brilhou novamente. A lâmina afiada da espada penetrou no corpo da raposa branca. O corpo da raposa estremeceu algumas vezes. Perdeu completamente a vida. Desespero brilhou nos olhos de Li Ziqin. Suvange não a deixou falar mais. Um golpe de energia da espada foi disparado. Cortou a garganta de Li Ziqin. Li Ziqin caiu em uma poça de sangue. Uma luz dourada e quente desceu do céu, envolvendo Suvange. Finalmente alcancei o nível 10. Suvange sentiu o poder transbordando dentro de si. Surpresa e alegria. Eu estava de pé ao lado. Não pude deixar de admirar em silêncio. Não é à toa que ela é uma reencarnada. Decisiva na batalha. Terrivelmente poderosa. Hora de comer novamente. Ele chamou felizmente 2 vezes. Voou até o corpo. Começou a devorar. Eliminou esses 2. Levantar deu apenas 130 pontos de evolução. Precisamos de 200.000 pontos de evolução para a próxima evolução. Essa quantidade de comida é apenas um grão em um balde. Quando poderei evoluir novamente? Depois que nos levou para fora do centro de gerenciamento da instância, me levou até a frente de um grande supermercado para procurar comida. Gungun. Vou ver se consigo encontrar uma ração melhor para animais. Comprar 10 ou 8 pacotes para ele.
Eu olhei para a ração para animais na área de degustação. Experimentei 2 mordidas. Mal consegui um ponto de evolução. É realmente insignificante. Não é nem o suficiente para encher os dentes. Eu olhei para o mísero ponto de evolução. Instantaneamente me senti entediada. Mas fui segurada pelo proprietário ao lado. De quem é este pássaro ventoso? Temos uma regra de degustação em nossa loja. Mas não podemos deixar vocês comerem tudo. Compensação. Se não houver compensação, eu chamarei a equipe de fiscalização. Suvange ficou muito surpresa. Apressou-se em se desculpar. Desculpe. Meu Gungun tem um apetite um pouco grande. Quanto você quer de compensação? O olhar de Jubei se fixou em Suvange, olhando de cima a baixo. De acordo com as regras marca registrada. Você terá que pagar 400 mil. Esse gordo está claramente extorquindo. Suvange ouviu isso. Seu rosto demonstrou desconforto. Neste momento, um jovem alto e magro saiu da multidão. Ele estava vestido com uma roupa de caça simples. Sua postura era ereta. Entre suas sobrancelhas e olhos havia uma aura afiada. O jovem bloqueou o caminho de Suvange, frente ao proprietário da loja. Uma dama graciosa. Um cavalheiro procurar uma companheira está absolutamente certo. Mas dificultar a vida dos outros, moça, não está certo. Eu estava observando de lado. Desde que esse jovem alto e magro apareceu, até mesmo o renascido ficou tímido. Suvange, ao lado, ficou em choque. Seus olhos estavam cheios de estrelas. Deus da espada. Ievukin. É realmente ele. Em minha vida anterior, ele lutou ao meu lado contra aquela criatura mágica de nível 80 contra aquele monstro de nível 80. Ele foi um dos mais poderosos no auge. Nesta vida, eu realmente o encontrei mais cedo. Ele ainda é como na vida passada. Gosta de defender os fracos. Apenas vi Ievukin sacar uma antiga espada. Você quer 40 mil, certo? Esse dinheiro. Eu paguei pela irmã mais velha. Jubei hesitou por um momento. Acenou com a cabeça. Bom. Vou te dar uma chance, garoto. Dou a vocês 3 dias. 3 dias para trazer os 40 mil. Caso contrário, essa espada será minha. Ele então avançou em passos largos. Alcançou Suvange que estava prestes a sair. Esta senhorita. Por favor, pare. Podemos formar um time para fazer a masmorra juntos? Eu preciso juntar os 40 mil o mais rápido possível. Suvange avaliou Ievukin com um olhar. Um alarme soou em seu coração. Já fui enganada por Li Ziqin uma vez. Quase perdi a vida. Essa pessoa diante de mim. Realmente posso confiar? Mas ele é, afinal, o futuro deus da espada, Ievukin. Ela estava em conflito dentro de si. Involuntariamente, baixou a cabeça. Olhou para mim em seus braços. Gungun. Devemos formar um time com esse garoto? Esse cara chamado Ievukin. Seus olhos brilhavam. À primeira vista, não parecia ter boas intenções. No entanto, passar os níveis e derrotar monstros pode acumular pontos de evolução rapidamente. Para evoluir, vou me esforçar. O risco sempre vem acompanhado de oportunidades. Eu estendi minha pequena cabeça e dei 2 pequenos bicadas no ombro de Suvange, já que Gungun não se opôs. Vamos confiar nele uma vez, mesmo que temporariamente. Ela levantou a cabeça. Olhou para Ievukin. Tudo bem. Nos profundezas dos olhos de Ievukin, um brilho sutil surgiu. Isso mesmo. Desde que eu possa me aproximar dela, tudo ficará mais fácil. Então isso seria perfeito. Eu sou nível 15. A senhorita Su é nível 10. Juntando com este pássaro, passar um nível 10 deve ser mais do que suficiente. O lado bom é que eu fiz uma garantia com a lâmina. Caso contrário, eu poderia derrotar o nível sozinho. Que cara de pau. O Ievukin de agora provavelmente não passa de um enfeite. No entanto, neste momento, é realmente uma boa oportunidade para entrar no nível 10 da masmorra. Antes, fui pego em uma armadilha pelaquela vagabunda da Li Ziqin. Eu ainda não recebi a recompensa pela primeira conclusão da masmorra de nível 10. Então, vou aproveitar esta oportunidade para aumentar meu nível um pouco mais. Ela abriu um sorriso radiante no rosto, com um toque de malícia. Sem problemas. Então vamos fazer a masmorra juntos, irmãozinho. Ah, sim. Eu ainda não sei seu nome, irmãozinho. Ievukin encontrou o olhar de Suvange. Ele estendeu a mão e ajeitou suavemente os fios de cabelo soltos ao redor da orelha. Ele exibiu um sorriso que considerava encantador. Deixe eu me apresentar formalmente. Meu nome é Ievukin. Sou o homem que vai se tornar o deus da espada.
Suvanji fez uma pequena reverência simbólica. Então você é o irmão Yi. É um prazer finalmente conhecê-lo. Meu nome é Suvanji. Sou uma domadora de feras de nível 1. As sobrancelhas de Evuki se franziram levemente. Essa garota. De fato, ela escondeu intencionalmente a profissão de espadachim imortal. Mas não tem problema. Eu tenho todo o tempo e os meios que precisar para você entregar o selo do imortal da espada sem resistência. Quanto a esse pequeno pássaro do vento tempestuoso, parece que além de comer um pouco, não consegue fazer mais nada. Não é motivo de preocupação. Eu captei com agudeza a estranheza que passou rapidamente em seus olhos. Imediatamente aumentei a vigilância. Esse cara definitivamente tem algo errado. Os dois e o pássaro não perderam mais tempo. Caminharam lado a lado até o escritório de gestão do dungeon. Após registrar suas informações, Suvanji foi a primeira a dar um passo. Entrou no portal de luz da masmorra nível 10, o Ruínas do Mar de Areia. Suvanji já não era nova ali. Parecia muito à vontade. Uma espada 183. Um homem, uma espada. E adicionando a mim, que sou ágil em apoiar. Nos dungeons de nível 10, é como caminhar em linha reta, ao encontrar monstros dispersos na areia. Muitas vezes, antes mesmo que eles se aproximem, eles são instantaneamente abatidos pela espada precisa de Suvanji. Eu estava feliz, seguindo alegremente atrás, cumprindo meu dever de faxineiro, ouvindo o aviso do sistema soando constantemente na minha mente. Eu estava tão feliz que quase explodia de alegria. Apenas 3 palavras. A vida mansa é realmente deliciosa. Seguindo atrás. E Evuki, que parecia calmo e relaxado. Mas sua expressão mudou sutilmente neste momento. Ele finalmente entendeu. Por que Suvanji valoriza tanto este? Parece ser apenas um comum pássaro do vento. Isso não é apenas um pássaro do vento comum evoluído. Ele pode até devorar os corpos dos monstros para obter energia. Veja como ele come com gosto. Se comer o suficiente, pode haver ainda mais mudanças surpreendentes. Essa habilidade é simplesmente inédita. Não posso permitir. Um animal de estimação tão raro e extraordinário definitivamente não pode cair nas mãos dessa garotinha. Tem que ser meu. Ele observou o ambiente ao redor sem mostrar emoções e começou a calcular rapidamente em sua mente, de acordo com o mapa. Atravessando esta área de areia movediça, à frente deve estar o covil da Rainha Escorpião. O terreno lá é complicado e a visibilidade é limitada. Muito bem. É hora. Deixe-me encenar para esta ingênua senhorita Su fazer uma boa apresentação. Pensando, e Evukin de repente gritou em desespero. Aqui tem monstros. Senhorita Su, me salve. Suvanji ouviu o pedido de socorro, um pouco surpresa. O Deus não está sempre atrás de nós? Comigo e Gungun abrindo o caminho. Como ele ainda poderia ser ferido por um monstro? Suvanji virou-se instintivamente. A energia da espada azul instantaneamente cortou a duna de areia, cortando na direção do grito de Evukin. O rosto de Evukin imediatamente se encheu de gratidão. Obrigado, senhorita Su. Ele disse isso enquanto se aproximava de Suvanji sem ser notado, com algumas pequenas bandeiras mágicas escondidas na mão. Garota, não esperava por isso, né? A segunda profissão do irmão é a de mestre em formações. Em breve, você vai se render sem resistência. Nesse momento, o chão debaixo de seus pés de repente começou a tremer violentamente. Suvanji ficou com o rosto sério. Cuidado! O chefão apareceu. Como esperado, um enorme escorpião marrom saltou do areia movediça sob seus pés. Levante as garras ferozes. Rainha dos escorpiões de areia. Nível 10. Força 50. Velocidade 40. Defesa 70. Magia 30. Habilidades. Grande sepultamento de areia. Espinho afiado. Uivo da alma. E Evukin foi subitamente. A areia movediça que veio com força fez com que eu perdesse o equilíbrio. Ele rapidamente se escondeu atrás de Suvanji, em apuros. Ela não teve tempo para pensar. Imediatamente deu a ordem. Gungun, levante a areia. Eu ouvi a ordem. E bati as asas. Mas não ergui a poeira imediatamente. Este é um terreno de areia movediça. Em todo lugar a areia macia. Usar a tempestade de areia precipitadamente. Só temo que isso cause um movimento maior de areia movediça. O resultado pode ser o oposto. Especialmente a Rainha Escorpião de Areia também. Uma habilidade chamada Grande Sepultamento de Areia Movediça. Sempre sinto que algo não está certo. O grito de socorro de Evukin há pouco foi muito forçado.
Desculpe-me, senhor renascente. Eu tenho meu próprio julgamento. Pensando sobre isso, o corpo de repente se moveu rapidamente, criando uma sombra residual. Ilusão corporal. A rainha escorpião de areia viu um pequeno passarinho ousar atacar ativamente. O enorme gancho da cauda foi balançado abruptamente com um som cortante. Chiado. Que pena! O espinho mortal acertou apenas uma sombra prestes a desaparecer. A rainha escorpião de areia errou o ataque. Parecia um pouco cautelosa. Seu enorme corpo se contorceu algumas vezes e mergulhou novamente na areia movediça. Desapareceu. Eu, no entanto, não me atrevi a relaxar. Continuava a pairar no ar, olhos afiados fixos na areia abaixo. Eu vejo mais claramente. Não muito longe atrás de Suvange. Aquela área de areia movediça que parecia calma estava se movendo levemente. Isso não é bom. O senhor reencarnado está em perigo. Eu não hesitei. Lancei o corte que fende o ar na areia em movimento. Duas lâminas de vento verdes cortaram instantaneamente na pilha de areia. Um grito agudo e doloroso ecoou subitamente debaixo da areia. Suvange finalmente reagiu. Ela soou frio. A rainha escorpião havia, silenciosamente, circundado para trás de mim. Felizmente, Gungun percebeu a tempo. Um brilho passou pelos olhos dela. Ela não escondeu mais sua presença. A energia da espada dentro dela irrompeu. Uma luz azul radiante se condensou nas pontas dos dedos. Educação. Você ainda se atreve a atacar por trás? Dê-me esse livro. Me dê seu dinheiro. A luz cortante da espada apontava diretamente para o esconderijo da rainha escorpião. Suvange achou que esse golpe seria suficiente para ferir gravemente, até mesmo derrotar a rainha escorpião. No entanto, no segundo seguinte, ela de repente sentiu que toda a força do seu corpo estava sendo aprisionada por uma força invisível. Seus movimentos tornaram-se incrivelmente lentos. Ela não pôde evitar que seu rosto mudasse drasticamente. O que está acontecendo? Será que esse boss tem habilidades de controle? Mas isso é apenas um dungeon de nível 10. Como é possível ter uma capacidade de controle tão forte? Eu, que estava pairando no ar, vi tudo claramente. Justo quando Suvange estava condensando a energia da espada, pronta para atacar a rainha escorpião, aquele que sempre ficou escondido atrás, Yevukin. De repente, silenciosamente, colocou 4 pequenas bandeiras ao redor da areia de Suvange. Ah, você, Yevukin! Como eu suspeitava, não é uma boa pessoa. Ele realmente tentou trair o renascente mestre neste momento. A raiva no meu coração acendeu. Estava prestes a mergulhar para destruir as bandeiras e salvar a pessoa. Yevuki, no entanto, de repente se adiantou. Gritou em alta voz, fazendo uma pose de retidão moral. Senhorita Su, não tenha medo. Estou aqui para te ajudar. Quase fiquei sem fôlego. Esse garoto realmente sabe atuar. É muito sem vergonha. Suvange também ficou surpresa. Minha energia da espada é claramente suficiente para ferir gravemente a rainha escorpião. Por que ele ainda precisa fazer isso? E mais, o que é essa sensação de estar presa? Embora estivesse confusa por dentro, uma vez que a flecha está na corda, ela ainda lançou a energia da espada condensada com força. A luz da espada azul atingiu com precisão a rainha escorpião que acabou de aparecer da areia. SSS. A rainha escorpião já estava ferida pelo meu corte do vento, e ainda suportou essa forte energia da espada de Suvange. Imediatamente emitiu um grito ainda mais angustiante. Seu enorme corpo se contorceu. Estava prestes a não conseguir mais. Ele, instintivamente, queria se enterrar novamente na areia para escapar. Como eu poderia permitir que isso acontecesse? No meio do ar, a lâmina de vento azul se concentra novamente. Golpe do vazio dividido. A lâmina de vento atingiu com precisão a junção da carapaça da rainha escorpião. Craque. Um som nítido. O imenso corpo da rainha escorpião se estagnou de repente, movendo-se levemente. Finalmente, não houve mais som. Completamente dissipado. No lugar onde o corpo da rainha escorpião se dissipou, no ar, flutuando tranquilamente uma esfera de cor amarela terrosa, um núcleo redondo do tamanho de um ovo de pombo, emitindo uma suave flutuação de energia. Ao ver isso, Suvange, seus olhos brilharam. Uma alegria inesperada. Este boss realmente deixou um núcleo monstruoso. Isso é um material raro. Pode ser usado para criar equipamentos. Também pode ser absorvido diretamente para aumentar poder. Ela estendeu a mão para pegar esse precioso núcleo monstruoso.
mas sua mão estava apenas na metade do caminho. Seu corpo de repente se estagnou. Aquela sensação de prisão voltou a aparecer, deixá-la paralisada instantaneamente. A voz de Ivuko, com um leve sorriso, ressoou atrás dela. Senhorita S. Este núcleo monstruoso. Você poderia me dar? SWNG franziu a testa. Virou-se e olhou friamente para ele. O que o irmão E quer dizer com isso? Esta rainha escorpião foi derrotada por mim e GNGN juntos. O núcleo monstruoso deve nos pertencer. O que isso tem a ver com você? O sorriso no rosto de Ivuko não mudou, mas seu tom tinha um traço de obviedade. Não se pode dizer isso, senhorita S. Se não fosse por eu ter usado a relíquia de família para ajudá-la a localizar a posição da rainha escorpião, como você pôde atingi-la tão facilmente? Portanto, eu mereço todo o crédito. Xixi. Ao ouvir isso, não pude me conter. Caiu sobre o ombro de SWNG e começou a gritar de raiva. Esse sujeito tem uma cara de pau demais. Que tipo de localização? Na verdade, você queria armar para o senhor reencarnado. Enfim, eu preciso deste núcleo monstruoso caso contrário. Seu olhar se voltou para mim, que estava no ombro de Suvange, com um toque de ganância. Senhorita Su. Ou então, você me dá esse pássaro. Este núcleo monstruoso será seu. Como era de se esperar. Embora o rosto de Suvange estivesse feio, seu corpo também estava preso. Mas ela apenas sorriu amargamente e balançou a cabeça. Já que o irmão E valoriza tanto este núcleo monstruoso, então leve-o. Um brilho de satisfação passou nos olhos de Ivuko, e também uma leve decepção que era difícil de perceber. Ele estendeu a mão e guardou aquele núcleo monstruoso amarelo-terroso. Então, muito obrigado pela generosidade, senhorita Su. Ao ver isso, eu não hesitei mais. Imediatamente voei para o local onde a rainha escorpião havia acabado de se dissipar. Havia ainda vestígios de energia no ar. Eu abri as pequenas. Ativei a habilidade de absorção. Parabéns, anfitrião, por absorver a criatura mágica nível 10, rainha escorpião. Contém resíduos de energia de núcleo monstruoso. Obtive 1000 pontos de evolução. Ouvi o som do aviso do sistema ecoando em minha mente. Não pude deixar de ficar extremamente feliz. Porque os pontos de evolução dessa vez, ao devorar, são mais que aqueles monstros de nível 10 anteriores? Será que os monstros que soltaram o núcleo monstruoso têm uma energia residual mais abundante? Consegui. Neste momento, Ivuko se aproximou, com um sorriso gentil ainda no rosto. Senhorita Su, já que a masmorra foi concluída, antes de sairmos, não deveríamos contar os espólios de guerra dessa vez? Além do núcleo monstruoso, no caminho também obtivemos muitos materiais. SWNG rejeitou friamente. Não precisa contar. Se o irmão ia se interessar por algo, pode levar. Considere isso como um agradecimento a você, pela ajuda que me deu no supermercado. Mas, acho que não precisamos continuar juntos. Senhorita Su, não me entenda mal. Não é que eu não me esforce. Na verdade, eu não estou armada. Fique tranquilo. Amanhã de manhã, às 9 horas, com certeza, chegarei com uma arma adequada. Naquele momento, dividiremos os lucros igualmente. Quanto ao núcleo monstruoso, cada um se esforçará conforme suas habilidades. Suvan pensou um pouco. Embora Ivuko seja suspeito, ele, afinal, é um futuro deus. Ele ainda possui poder. Além disso, a ausência dele diminui muito a ameaça. Eu e GNGN, unidas, não devemos temê-lo. Então, ela finalmente cedeu. Está bem. Por enquanto, aceito você como parceiro. Mas eu aconselho a guardar suas intenções ocultas. Sua classe secundária é mestre de formações, certo? Guarde sua bandeira de formação. Caso contrário, esta senhorita vai atacar toda vez que me encontrar. Como ela saberia da minha classe secundária? Essa garota realmente não é simples. Parece que não dá para simplesmente forçar a situação. Só posso ir com calma. Dito isso, os dois se separaram. Neste momento, estou voando rapidamente em direção ao supermercado. Não posso me preocupar com isso agora. É o cheiro de um monstro. Monstro muito cheiroso. Flutuação de energia poderosa. Eu voei a toda velocidade. Finalmente parei em uma barraca do supermercado UIFA. Suvange conseguiu acompanhar meu ritmo com dificuldade. A barraca à minha frente tinha uma enorme faixa. Em cima, estava escrito com letras grandes e artísticas: Concurso de Comilão.
Eu olhei para a comida que exalava um aroma delicioso. Estava quase escorrendo pela boca. Após 3 segundos de batalha, a comida à minha frente foi devorada. Já que seu animal de estimação venceu o concurso de comilão, é claro que deve haver um prêmio. Esta espada Juxian dos 9 céus e 10 terras é para você. Desejo que vocês subam ao sucesso. Em seguida, Suvange guardou a espada enferrujada. Espada Juxian. Temporariamente deixou de lado suas dúvidas. Ela me levou correndo para o hospital. A condição de saúde do pai sempre foi a coisa que mais a preocupava. Após visitar o pai, o coração de Suvange finalmente se acalmou. Saindo do hospital, o dia já estava perto do crepúsculo. Suvange encontrou um canto isolado e deserto. Novamente, ela tirou a espada enferrujada. Ela respirou fundo. Tentou ativar a insígnia do espadachim imortal dentro de si. A insígnia dourada pálida piscou em sua testa. Uma onda fraca, mas pura de energia percorreu seu braço. Lentamente se injetou no cabo da espada. Ela queria aprimorar suas habilidades, usando a insígnia do espadachim imortal para ativar a espada enferrujada. Infelizmente, não teve efeito. Isso a deixou um pouco desanimada. Será que realmente era apenas um ferrovelho comum? Aquele tio do estande apenas deu um nome chamativo de forma casual. Ela estava um pouco relutante. Tentou novamente ativar a insígnia do espadachim imortal. Injete mais energia nisso. No entanto, o resultado ainda é o mesmo. Nesse momento, voei um pouco mais perto por curiosidade. Notei que a extremidade do cabo da espada parecia ter algo incrustado. Instintivamente, estendi minhas asas e acariciei suavemente aquele talismã. No instante em que a ponta da minha asa tocou o talismã, aquele talismã emitiu um suave brilho branco. Embora a luz não fosse intensa, ela era extraordinariamente pura. À medida que a luz do talismã iluminava a lâmina enferrujada da espada, um estalo ecoou com um leve som de rachadura. Algumas lascas de ferrugem caíram em resposta, revelando um pouco de prata gélida e reluzente por baixo. Embora apenas uma pequena parte tenha descascado, o corpo da espada parecia ter se tornado mais sólido e emitia uma aura sutil de afiação. Suvange arregalou os olhos em choque, até que ela percebeu. Me agarrou e me abraçou carinhosamente. Eu estava desfrutando da bela vida de pássaro. Um grito de raiva interrompeu meu doce sonho. Suvange. Kun desapareceu. Você sabe onde ele está? O pai do Kun, o subdiretor Euvei, já começou a procurar por pessoas. Se ele souber que está relacionado a você. Suvange ficou alarmada interiormente, mas seu rosto ainda não mostrava nada. Esse Wang Yao quer usar Euvei contra ela. Ela levantou os olhos e encarou Wang Yao com um olhar frio. Vou dizer isso mais uma vez. Eu não sei. Se você continuar a me incomodar, não me culpe se eu deixar o Gungun te beliscar. Então, voei até ele e o afugentei rapidamente, observando a figura de Wang Yao desaparecendo. O sorriso no rosto de Suvange foi desaparecendo gradualmente, substituído por uma certa seriedade. E Euvei começou a investigação. Isso está acontecendo mais rápido do que ela esperava. Embora ela tenha lidado com isso de forma muito limpa. Mas afinal, ele é o vice-diretor. A energia não é pequena. Caso realmente se descubra alguma pista, não pode. Precisamos aprimorar as habilidades rapidamente. Ela pegou o celular. Ela enviou rapidamente uma mensagem para Ievuco. Irmão Ie. Amanhã de manhã às 7. Nos vemos no mesmo lugar. Entrar na masmorra mais cedo. Ievuco recebeu a mensagem de SUWNG. Um brilho de alegria passou por seus olhos. SUWNG na verdade o convidou ativamente para entrar na masmorra mais cedo. E se não tiver? Contanto que eu possa segui-la. Sempre haverá uma oportunidade de buscar aquela insígnia do espadachim imortal. Ele respondeu à mensagem imediatamente. Sem problemas. Senhorita Su. Amanhã de manhã às 7. Não vamos nos perder. Ievuco colocou o celular para baixo. Ele esboçou um sorriso satisfeito. SUWNG. Você não pode escapar. Na manhã seguinte, a entrada da administração da masmorra já estava repleta de muitos transicionadores prontos para entrar na masmorra. SUWNG apareceu pontualmente no local combinado. Ela lançou um olhar ao redor. Em breve avistou Ievuco esperando ao lado. Hoje, Ievuco é completamente diferente de ontem. Ele está carregando nas costas uma longa espada, com uma bainha antiga. Uma aura afiada emana dela. Quando Ievuco viu SUWNG, ele imediatamente se aproximou.
Seu rosto ainda exibia um sorriso gentil. Senhorita Su, você chegou. Su WNG acenou com a cabeça e olhou para a espada em suas costas. Parece que ele realmente foi se preparar. Tudo bem. Com o Ievuco, poderá revelar o verdadeiro poder divino, embora ainda deva ter cuidado com ele. Mas pelo menos no dungeon, ele é uma poderosa força de combate. Qual dungeon devemos fazer? Ievuco perguntou proativamente. Su WNG não hesitou. A caverna de lava de nível 15. Ao ouvir isso, Ievuco demonstrou uma leve surpresa em seus olhos. Um dungeon de nível 15. Não é nada para ele. Mas para Su WNG, que acabou de mudar de classe, e que só tem nível 10 de domador, é uma tarefa considerável. Essa garota realmente tem coragem. Os dois não disseram mais nada. Ambos se dirigiram à entrada da masmorra. Pagaram a taxa de entrada. Um brilho piscou. Fomos teleportados para um espaço insuportavelmente quente. Diante de nós havia um mundo vermelho como fogo. Esta é a masmorra de nível 15. Caverna de lava. Assim que entramos, algumas criaturas que se pareciam com vermes, monstros de pele totalmente vermelha, rugiram e atacaram. São vermes quentes. Cuidado com seu líquido ácido. Suvange fez uma advertência. A insígnia do espadachim imortal em sua testa brilhou levemente. Eu já não conseguia mais me conter. Bati minhas asas. Transformei-me em uma sombra verde que avançou. Corte do vazio. O fio de vento verde cortou com precisão. Cortou a dura casca do verme quente. Suvange também atacou ao mesmo tempo. Seus movimentos foram ágeis. Seus punhos e chutes estavam revestidos de um leve brilho dourado. Afastou outro verme quente. Ievuco estava de pé ao lado. Ele puxou casualmente sua espada das costas. Uma luz brilhou. Vários vermes quentes foram instantaneamente cortados ao meio. Eles se transformaram em pontos de luz e desapareceram. Como esperado, ter alguém nas mãos realmente faz diferença. Suvange lançou-lhe um olhar. Ela não disse nada. Continuou avançando comigo. Neste momento, o grande gorila de chama vermelha soltou um grande grito. Toda a caverna começou a tremer. Ievuco segurou firmemente sua espada. Vamos deixar esta menina ver minha verdadeira habilidade. Ele virou a cabeça e deu um leve sorriso. Senhora, você e fiquem ao lado prontos. Veja como eu corto essa besta. Mal ele terminou de falar, ele avançou em direção ao grande gorila de chama vermelha. Puxou e cortou. Ievuco gritou alto. A espada saiu da bainha. A luz foi em direção ao gorila prateado. O grande gorila de chama vermelha ergueu sua mão e golpeou com força. Dengue! As palmas se encontraram. Uma onda de calor foi levantada. Ievuco só sentiu uma grande força vindo de seu corpo, que o fez sentir formigamento nas mãos. Seu corpo voou para trás involuntariamente e bateu contra a parede de pedra. Puft! Um jato de sangue saiu de sua boca. Ele murmurou para si mesmo. Que força imensa! Desta vez ele vacilou feio. O grande macaco de chamas vermelhas acertou o golpe e atacou com todo ímpeto. Ele balançou a mão e formou um redemoinho de dragão vermelho, que se dirigiu a Ievuco. Redemoinho de lava. Ievuco não conseguiu se segurar e soltou um palavrão. Ele rolou para o lado e se escondeu. O redemoinho vermelho derreteu as rochas ao redor, transformando-as em uma enorme cratera. Acompanhando a batalha, Su WNG franziu a testa. Pensou que esse deus tivesse alguma habilidade especial. Parece que não pode esperar mais. Ela olhou para mim em seu ombro. GNGN. Entendi o sinal. E suas asas se agitaram rapidamente. Uma pequena tempestade de areia apareceu do nada. Imediatamente envolveu a cabeça do gorila de chama vermelha. Rugido. Visão obstruída. O gorila de chama vermelha soltou um rugido de raiva. É agora. Um brilho passou pelos olhos de Suvange. No coração do rio, a insígnia do espadachim imortal, de um dourado pálido, brilhou. Ela juntou os dedos como se fossem uma espada, direcionando-se para o gorila de chama vermelha. Um leve movimento. Uma energia de espada dourada, refinada ao extremo. Chegou em um instante. Passou silenciosamente através do imenso corpo do gorila de chama vermelha. O movimento do gorila de chama vermelha paralisou. O fogo em seus olhos se apagou rapidamente. No momento seguinte, seu enorme corpo desabou com estrondo, transformando-se em incontáveis pontos de luz que se dissiparam no ar. Boss de nível 15, gorila de chama vermelha, foi derrotado em um único golpe. Ievuco acabou de se levantar do chão. Estava se preparando para recuperar a honra, mas viu uma cena tão chocante.
Ele ficou completamente paralisado, com a boca aberta. Não conseguia fechar por um bom tempo. Aquela luz dourada é o poder da insígnia do espadachim imortal? O coração de Ivuco estremeceu. Seu olhar para SWNG estava cheio de cautela, no brilho que se dissipava do grande macaco de chamas. Uma pedra do tamanho de um punho, inteiramente vermelha. A cristal que exibia uma temperatura ardente descia lentamente. Núcleo monstruoso. E era um núcleo monstruoso que continha energia pura de fogo. Meus olhos brilharam instantaneamente. É realmente a pedra de chamas. Um item-chave para o ramo de evolução 4. Ele não se importou mais com nada. Com um flap de suas asas, transformou-se em uma sombra azul. Com a velocidade de um relâmpago, pegou o núcleo monstruoso antes que caísse na lava. Usou suas patas pequenas para segurá-lo firmemente. Conseguiu. Fiquei tão empolgado que quase gritei. Finalmente posso evoluir. Eu segurava a quente pedra de chamas vermelhas. Mal podia esperar para voar de volta ao lado de Sulvange. Abri a boca pequena e engoli a pedra de chamas vermelhas de uma vez. Jin. Detectado item-chave para evolução. Pedra de chamas vermelhas. Condições de evolução atendidas. Iniciando evolução. Uma enorme e ardente energia irrompeu instantaneamente dentro de mim. Meu corpo foi envolto por uma deslumbrante luz vermelha. O sono veio como uma onda. Não, preciso resistir. A evolução leva tempo. Eu inclinei a cabeça e caí pesadamente no ombro de Sulvange. O casulo de luz vermelho o envolveu completamente, irradiando uma suave flutuação de energia. Sulvange cuidadosamente sustentou o casulo de luz, sentindo a suave respiração da vida dentro dele. Ela suspirou aliviada. Começou a evoluir, sem saber como seria sua evolução desta vez. Seu coração estava cheio de expectativa. Justo nesse momento, Ivuco veio até aqui. Seu rosto já havia recuperado aquele sorriso gentil, mas o sorriso parecia um pouco forçado. Senhora Su, parabéns pela evolução do seu monstro de estimação. Ele hesitou. Seus olhos brilhavam enquanto olhavam para SWNG, com um toque de dúvida. Aquele movimento da Senhora Su foi realmente impressionante, com um poder infinito. Não sei se poderia emprestar aquele item que controla a energia da espada, para que eu possa observar. SWNG escutou isso. Seus olhos instantaneamente se tornaram cautelosos. Seu olhar frio fixou-se em Ivuco. Como ele sabe que eu tenho a insígnia do espadachim imortal? Nesta vida, eu nunca mostrei isso na frente dele. Poderia ser o que aconteceu agora há pouco? Seus pensamentos giraram rapidamente, mas seu rosto permaneceu impassível. Jovem irmão Ie, por que diz isso? Que item é esse que controla a energia da espada? Senhora Su, por que ser tão modesta? Aquela onda de energia dourada que vimos há pouco. O poder é assustador. Não é um meio comum. O irmão Ie está brincando. Eu só despertei meu potencial agora há pouco. Peço desculpas por te fazer rir de mim. Entendi agora. Na verdade, sou eu que sou ingênuo. A senhorita Su é excepcionalmente talentosa. Isso é realmente admirável. Não sei quais são os recursos restantes dessa masmorra. Sulvange acenou com a mão. Eu consegui o núcleo monstruoso. Os outros recursos você pode ficar com eles. Você não precisa de 400 mil para resgatar a relíquia. Embora ela não goste muito de Evuki. Mas agora não é a hora de criar conflitos. Vuki fez uma leve reverência. Obrigado. Sulvange acenou levemente com a cabeça. Despeçou-me. GN está evoluindo. Este lugar não é adequado para ficar por muito tempo. É a ocasião perfeita para voltar e dar uma surpresa à minha mãe. Pensando, ela me abraçou apertado enquanto corria para casa. Finalmente chegamos à porta de casa. Mas a cena à sua frente a assustou. Sua mãe estava caída na poça. E havia várias contusões em seu corpo. Como você está? Sulvange correu até sua mãe. Shennan viu a filha. Finalmente suspirou aliviada. Wang Jie, você chegou. Mamãe está bem. Cof, cof. Dizia isso. Ela expeliu um pouco de sangue. Su Wang Jie não se importou mais com nada. Ela pegou sua mãe nos braços. Virou-se e correu loucamente em direção ao hospital. Do lado de fora da sala de emergência do hospital, Su Wangji andava de um lado para o outro, ansiosa. Afinal, quem foi? Quem fez isso foi realmente cruel. Ela apertou os punhos com força. O tempo passava, segundo por segundo. Finalmente, a luz da sala de emergência se apagou. O médico saiu. Tirou a máscara.
O paciente está fora de perigo por enquanto. O coração de Su Wangje finalmente aliviou um pouco. Ela rapidamente agradeceu. Obrigada, doutor. Shennan foi transferido para um quarto comum. Su Wangje ficou ao lado da cama. Seu coração estava cheio de culpa. Neste momento, Shennan acordou lentamente. Wang Jie, você acordou. Su Wangje imediatamente segurou a mão da mãe. A voz estava embargada. Como você está se sentindo? Shennan sorriu fracamente. Muito melhor. Não se preocupe. Os olhos de Su Wangje se tornaram afiados. Mãe, você me diga. Quem foi que te feriu? Uma luz passou pelos olhos de Shennan. Eu não consegui ver o rosto deles. Só ouvi eles mencionando algo sobre a guarda do dragão oculto. O rosto de Su Wangje ficou frio. Uma intenção gelada emergiu dela. A guarda do dragão oculto. Eles são o grupo de segurança da família. Eles são rápidos em ação. E ainda atacaram sua mãe desarmada com tanta força. Imperdoável. Uma intensa raiva se agitou dentro dela. A luz que estava quieta em seu colo. O casulo de repente começou a tremer violentamente. Craque. Um som suave. A superfície do casulo de luz se abriu com uma fenda. Uma luz vermelha ofuscante rompeu de dentro. Um pássaro majestoso e extraordinário apareceu nos braços de Su Wangje. Ele tinha uma magnífica coroa de penas douradas na cabeça. As penas de seu abdômen apresentavam um vermelho flamejante. As penas da cauda eram de um marrom profundo. Era o lendário pássaro auspicioso. Um canto claro e ressonante ecoou. Eu estendi minhas asas, sentindo a poderosa energia dentro de mim. A evolução foi bem-sucedida quando ele não pôde esperar para abrir o painel do sistema. Nível 20. Potencial: nível 45. Raça: pássaro vermelho. 050000. Pontos de evolução: 20.000. Habilidade marca registrada. Comilão marca registrada. Afinidade do fogo. Poder: 90. Velocidade 140. Defesa: 80. Deus 80. Habilidade: golpe do furacão. Domínio do areia dourada. Área de poeira e areia. Técnica de clonagem. Introdução à magia da bola de fogo. Atributo quadridimensional. Duplicação direta. Também ganhei uma nova habilidade. Magia da bola de fogo. Eu fiquei tão animado que quase decolei do lugar. Agora eu posso enfrentar 10V. Su Wangje olhou para mim, que renasceu em seus braços. Ela estava surpresa e feliz. Gungun evoluiu com sucesso. Isso é realmente incrível. O olhar dela se tornou extremamente decidido. Aquela turma de idiotas da família ousaram tocar na mãe do senhor reencarnado. Vamos encontrar. Esta noite, vamos invadir a família. À noite. Mansão da família. Su Wangje vestia um traje completo. Ela me segurava. Silenciosamente, ela se escondeu. Ela disse em voz baixa. Deu uma ordem para mim, que estava em seus braços. Gungun. Técnica de duplicação. Eu assenti com a cabeça. O corpo vermelho brilhou por um instante. Ele criou uma sombra idêntica. Entrou. Os guardas da família foram alertados. Que pássaro é esse aparecendo no meio da noite? Invadindo a mansão do artista. Derrubemo-na. Su Wangje aproveitou essa oportunidade. Pulou um muro alto. Infiltrou-se na mansão da família. Grande. A coordenação foi perfeita. Foi justamente quando ela se preparava para apunhalar Yeovei. Um som agudo e estridente de alarme ecoou por toda a parte. Foi exposto. O rosto de Su Wangje mudou. Não pensei que ainda seria descoberta. Sendo assim, não há necessidade de continuar escondendo. Ela saiu das sombras. Não reprimia mais sua presença. Zé promissor. Apareça e aceite. Assim que terminou de falar, inúmeras sombras surgiram de todos os lados da mansão. Em um instante, eles cercaram Su Wangje. Eram os guardas de elite da família. Um homem de meia-idade vestindo um manto de seda. Seu rosto era sombrio, acompanhado por uma multidão de seguranças. Ele avançou lentamente. Ele a olhou de cima a baixo. Ele examina Su Wangje de cima a baixo. Sua voz expressava surpresa. Realmente não esperei por isso. Eu ainda não fui te procurar. Você realmente se apresentou para mim. Su Wangje franziu levemente a testa. Parece que esta noite teremos uma grande batalha. Ela segurou firmemente a espada em suas mãos. GN. Domínio de areia e poeira. Eu recebo a ordem. As asas vermelhas vibravam rapidamente. Um enorme redemoinho de areia se formou rapidamente. Rumo a Yeovei. Para prender o ladrão, primeiro prenda o rei.
Yovei olhou para o redemoinho de areia que se aproximava voando. Ficou extremamente surpreso. Venham aqui. Impedam-no. Vários guardas do dragão oculto avançaram em resposta. O redemoinho de areia atingiu os guardas do dragão oculto, mas parou de se mover. Formou um grande círculo ao redor de alguns deles. Dentro do círculo, os guardas do dragão oculto não conseguiam ver a própria mão. Apenas podiam agitar as mãos de forma desordenada para se defender da areia. Yovei deu uma risada fria. HMPH. Não esperava que você, garota, tivesse algumas habilidades. Aquela ao seu lado é a lendária Xixiu, não é? Ela pertence a mim agora. Fiquei furioso ao ouvir isso. O que você quer dizer com pertencendo a você? Eu sou o pássaro do grande senhor reencarnado. Você, seu velho, também ousa cobiçar. Pensando. Eu abri a boca e lancei uma enorme bola de fogo. Velho. Receba esta habilidade de bola de fogo, vovô. Yovei ficou aterrorizado com a bola de fogo escaldante. Ele recuou instintivamente um passo. Ele gritou furiosamente para os guardas em volta. Vocês estão todos loucos? Não viram aquele pássaro estúpido vindo em minha direção? Os guardas ao redor despertaram como se estivessem em um sonho. Todos correram em direção a mim. No entanto, eu acabei de completar minha evolução. O feitiço da bola de fogo não é brincadeira. A bola de fogo ardente passou sobre a cabeça dos guardas e foi em direção a Yovei. Yovei estava aterrorizado. Ele se virou e tentou fugir, mas sua velocidade não se compara à minha após a evolução. A enorme bola de fogo explodiu em sua frente. A onda de calor o lançou para longe. Não se preocupem mais com aquela garota. Capturem aquele pássaro estúpido para mim. Capturem a residência. Serão bem recompensados. Os guardas ouviram a ordem do chefe da família. Imediatamente mudaram de direção e partiram em minha direção com fúria. Eu emito um som claro. As asas vermelho-fogo se agitam. O domínio de poeira e areia. Um vasto domínio de vento e areia se desdobra instantaneamente. Envolve os 10 ou mais guardas da potência do dragão que estavam na linha de frente. No entanto, eu ainda subestimei as fundações da minha casa. Embora esses guardas da potência do dragão não sejam os mais poderosos,